Bem-vindo ao curso de formação Apresentação Digital e Preservação da Cozinha Ritual Europeia, Módulo 3, edição de representações digitais de receitas rituais, como editar fotografias e imagens estáticas. Aplicação Smartphone Open Source para edição, Snapseed, Lumi Editor, fotográfico, InShot. No final da aula, os alunos conhecerão as principais funções para edição de imagens utilizando o software de código aberto Open Source GIMP. A edição para melhorar uma imagem pode ser um trabalho bastante complexo. Ao longo dos anos, muitas profissões específicas para o processamento de imagem nasceram e se desenvolveram. Os computadores tornaram-se muito poderosos e capazes de processar imagens muito pesadas e, como resultado, até o software de processamento de imagens se tornou complexo. No mercado é possível encontrar numerosos programas pagos. Mas o mundo do código aberto, open source, criou uma ferramenta poderosa acessível a todos. O software GIMP. GIMP é um acrónimo de GNU, Image Manipulation Program, onde GNU, por sua vez, é o acrónimo de General Public License, ou seja, uma licença pública e aberta que permite não só utilizar o programa gratuitamente, mas também modificá-lo e redistribuí-lo igualmente gratuitamente. Para os designers gráficos, fotógrafos, ilustradores, académicos, o GIMP proporciona um ambiente de trabalho sofisticado, rico em ferramentas avançadas, altamente configurável e personalizável, que pode ser ainda mais personalizado e enriquecido através de acréscimos específicos produzidos por terceiros. O GIMP tem a característica de poder satisfazer as necessidades específicas de um fotógrafo ou arquiteto profissional, ou cartunista, mas também de um utilizador normal que pretende apenas retocar, melhorar as suas fotografias, fazer colagens e preparar um cartaz para o seu clube ou para o seu grupo desportivo ou escola. Este software é adequado para estas funções e muito mais, no campo da gráfica e da edição fotográfica. O programa pode ser descarregado gratuitamente no website oficial do software, onde podemos encontrar a versão mais adequada para o nosso sistema operativo. O GIMP é compatível com Mac, Linux e também para sistemas operativos Microsoft. Uma vez descarregado, o programa, seguindo as instruções do tipo de sistema operativo que temos no nosso computador, podemos imediatamente começar a editar as nossas imagens. Uma vez iniciado o programa, o GIMP irá mostrar-nos a sua interface padrão à espera que a imagem seja modificada para ser aberta. No topo, como em todos os programas, há uma série de ferramentas que contêm submenus dentro delas, com dezenas de funções fundamentais. Iremos rapidamente explicar para que servem. Ficheiro. Neste menu encontram-se os itens para criar, abrir, guardar, exportar e imprimir as nossas fotografias com o GIMP. Editar. Neste menu existem os itens para desfazer a última operação, copiar e colar, e também as preferências, configurações do GIMP. Selecionar. Neste menu estão as ferramentas de seleção, sinónimo de mask, máscaras, onde pode ampliá-las, reduzi-las, desvanecê-las e entre outras funções bastante interessantes. Ver. Neste menu existem definições tais como zoom, grelhas, ecrã inteiro e algumas funções avançadas para gerir as cores do monitor. Imagem. Neste menu encontramos as definições de imagem, rodar, inverter, tamanho e algumas funções avançadas para a gestão da profundidade de cor. Camada. Este menu possui definições úteis para ajudar as camadas. Seleção em nova camada, duplicado, mistura, transparência e rotação. Cores. Este menu exibe todas as funções que alteram as cores, tais como saturação, a tonalidade, entre outras. Ferramentas. Neste menu estão todas as ferramentas GIMP, as mesmas que se podem ver no menu da esquerda, pelo que não é muito utilizada. Filtros. Este menu é realmente muito importante, pois contém todas as transformações e efeitos que podem ser feitos na imagem. Janelas. Este menu é utilizado para personalizar a interface. Ajuda. Consiste no guia oficial e no ecrã GIMP Splash
Inclui ainda links para vários sites oficiais. Sobre os vários menus, apenas ilustrados, encontramos à esquerda uma longa parte dedicada a todas as várias ferramentas, com todas as várias opções por baixo. No centro, uma grande janela é visível e contém a imagem que carregamos. À direita, encontramos a parte do GIMP, dedicada aos níveis. Estes, contudo, requerem um estudo particular, porque são muito importantes, constituindo a base do processamento de imagem de qualquer software profissional. As camadas são fundamentais e são uma ferramenta muito importante na reformulação de uma imagem. Antes dos computadores, a edição de fotografias era muitas vezes feita cortando uma parte de uma fotografia e colando-a em cima de outra fotografia. Na ilustração, pode ver-se uma imagem com duas camadas, uma estátua e um céu ao pôr do sol. Recortando a estátua, eliminando o fundo e acrescentando os dois níveis, podemos criar um fundo para a estátua diferente do original. Eis algumas considerações importantes sobre as camadas. As camadas têm o seu próprio tamanho e posição e podem diferir do tamanho da imagem. Podem ser maiores e podem ser movidas para fora da superfície da imagem, sendo entidades completamente separadas. Podemos também alterar a opacidade de uma camada para a tornar semi-transparente ou podemos selecionar um modo de mistura ou modo de camada para alterar a forma como uma camada interage com a que se encontra por baixo desta. No entanto, deve haver pelo menos duas camadas na imagem para poder utilizar o modo camadas. O GIMP é um software complexo e muito poderoso, como outros softwares de edição de imagem. Por isso, seria complicado ilustrar aqui todas as suas funções e potencialidades. No entanto, podemos demonstrar quais são as suas funções mais importantes e quais são as de uso comum. A função selecionar. Seleção retangular. Esta seleção é utilizada para fazer seleções retangulares. Ao oprimir a tecla Ctrl, o ponto de partida torna-se o centro. Ao oprimir a tecla Shift, permite bloquear a proporção do quadrado. Seleção oval. Esta seleção tem como objetivo fazer seleções ovais, permitindo a tecla Ctrl, o ponto de partida passa a ser o centro. Pode também manter oprimida a tecla Shift, bloqueando assim a proporção do círculo. Seleção livre. Esta seleção foi criada para seleções não geométricas. Por exemplo, se tivermos de selecionar uma forma hexagonal, será suficiente clicar nos seus vértices, um de cada vez. Mantendo pressionado o botão da esquerda do rato, é possível prosseguir à mão livre para seguir, por exemplo, as arestas da estátua que vimos na imagem anterior. Seleção em tesoura. Esta ferramenta é muito semelhante à seleção de laço, excepto que esta pode seguir automaticamente as arestas recortadas. Uma vez clicados os diferentes vértices, é necessário fechar a seleção, clicando novamente no ponto de partida. Uma vez fechado o caminho, para o transformar numa seleção, basta clicar no interior do caminho criado. Fuzzy Select permite selecionar áreas de cor semelhante. Selecionar por cor é muito semelhante ao Fuzzy Select, com a diferença de considerar as cores de toda a imagem, mesmo que não sejam adjacentes umas às outras. As ferramentas de escala. A ferramenta da escala é utilizada para aumentar ou reduzir a camada selecionada. Segurando a tecla Ctrl, bloqueamos a sua proporção. Esta ferramenta atua apenas sobre a camada selecionada e não sobre a imagem. Se quisermos escalar a imagem, será necessário utilizar a ferramenta de escala de imagem a partir do menu principal. A ferramenta de rotação. Utilizada para rodar uma camada selecionada para a esquerda ou para a direita, posicionando-as corretamente. Pode ser feito clicando e movendo com o rato ou escrevendo os parâmetros na janela que se abre depois de clicar. Movendo o ícone para o centro, move-se o centro de rotação. Mantenha a tecla Shift oprimida. A rotação em passos de 15 graus é interrompida. Ferramenta de perspectiva. Esta é uma ferramenta utilizada para a correção de envisamento e perspectiva numa camada. Clicando e movendo os 4 cantos, é possível alterar a sua posição. A sua utilização recai mais sobre a edição de fotos do que na edição de vídeos. Não é muito útil para a edição,
muito mais para a edição de fotos. Ferramenta Girar, utilizada para virar a camada selecionada horizontal e verticalmente. Outras ferramentas. Ferramenta de recorte. Esta ferramenta é utilizada para recortar uma fotografia. Color Picker. Se clicar em qualquer parte da imagem com esta ferramenta, a cor do ponto clicado será memorizada e definida como cor primária. Ferramenta de Zoom. Com esta ferramenta, pode ampliar uma parte da imagem clicando nela. No entanto, é mais conveniente fazê-lo usando a roda do seu rato ou as teclas mais ou menos. Ferramenta de mover, utilizada para mover a camada selecionada dentro do plano de trabalho. Ferramenta de texto. Com esta ferramenta é possível inserir texto. Bucket Fill é a ferramenta que nos permite colorir a camada ativa. Paintbrush Tool, ferramenta de pincel. É a ferramenta padrão de desenho que confere bastantes configurações para desenhar à mão livre ou como uma placa gráfica. Podemos escolher o tipo de pincel, o seu tamanho e cor a utilizar. Ferramenta de apagar. É utilizada para apagar em vez de desenhar. Ferramenta de clonagem. É uma ferramenta muito importante para a edição de fotos, uma vez que permite eliminar partes indesejadas numa foto ou cloná-las. É uma ferramenta algo complicada que merece um estudo mais aprofundado. Como melhorar uma imagem a cores em poucos passos? Nesta parte da lição tentaremos ilustrar um método para melhorar uma imagem em alguns passos simples, utilizando o poder das camadas e de alguns pequenos efeitos. Depois de abrir a imagem que quer editar, vá ao menu principal e selecione a opção Cores e ajuste a exposição de acordo com os valores desejados. Depois, novamente, a partir da opção Cores, no menu principal, ajuste a saturação. Uma vez terminadas as operações da imagem original, duplique a camada do menu em baixo à direita. De seguida, a partir do menu principal, escolhemos o item Filtros e aplicamos um efeito borrão. Borrão de Gaussiana. Na nova camada, ajustamos a quantidade de borrão e clicamos em OK. Agora, pode aplicar um modo às camadas, optando por luz suave ou luz forte. A imagem mudou completamente e adquiriu um contraste melhor do que o original. Pratique com outras imagens, mude os valores e descubra o potencial de todas as ferramentas para obter o efeito e a imagem que deseja. Como podemos criar uma fotografia a preto e branco? Partindo de uma imagem a cores, primeiro ajustamos os parâmetros fundamentais da fotografia. Neste caso, a imagem é bastante plana, por isso melhoramos o contraste. A partir deste passo, a imagem pode ser transformada em preto e branco, utilizando no menu principal a opção Imagem, escolhendo posteriormente o modo de escala de cinzas. Pode também agir sobre a saturação da imagem, começando pelo menu Cores e de seguida Saturação e movendo os parâmetros para o valor 0. De seguida, a partir do menu em baixo à direita, duplique o nível e utilize o modo de luz suave ou forte de acordo com o seu gosto pessoal. Desligando e ligando uma das camadas, pode observar a diferença entre a imagem modificada e a original. Pode melhorar ainda mais a fotografia, trabalhando nas curvas. A partir do menu principal na opção Cores, escolha a função Curvas. De seguida, selecione dois pontos no estilograma e crie um S, que se torna a imagem mais contraste, mais escura ou mais clara, conforme a necessidade. Finalmente, pode aplicar um efeito de vinheta. A partir do menu principal, na opção Filtros, Luz e Sombra, escolhemos a opção Vinhete, que irá criar um efeito de vinheta, melhorando assim a imagem central, desviando o olhar do espectador dos lados da imagem. Pratique com outras imagens, mude os valores e descubra o potencial de todas as ferramentas para obter o efeito de imagem que deseja. Para concluir, iremos falar sobre salvar as imagens trabalhadas. O GIMP pode ler e escrever uma grande variedade de formatos de ficheiros gráficos. Este utiliza plugins capazes de ler e gravar em qualquer tipo de formato. Por esta razão, é relativamente fácil estender o GIMP a outros novos formatos de ficheiro, caso seja necessário, adicionando um plugin especialmente desenvolvido.
Quando é necessário guardar a imagem trabalhada, a partir do menu principal, selecione a opção Save e o GIMP irá guardar toda a informação com todas as camadas utilizadas e os filtros no seu formato nativo, XCF. No caso de querer continuar o seu projeto, basta abrir o ficheiro XCF. Caso a imagem tenha sido completamente trabalhada, então é necessário utilizar o comando Exportar e escolher entre os diferentes formatos. O mais utilizado é o formato comprimido da imagem ou o JPEG. No entanto, pode escolher outros tipos de formatos, de acordo com as suas necessidades, incluindo o PNG, o TIFF, entre outros.